Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, te peço que perdoe nossas falhas e não retire de nós a porção do teu Santo Espírito, pois sem ti nada somos. Em nome de Jesus é o que te peço. Amém. O estudo de hoje é a lição 11, presença suficiente. O texto base da lição é Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Porém, eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo 13 de Hebreus para uma melhor compreensão, no estudo da lição. Veremos agora o versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Bom, eu convido vocês a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto de suas vidas. Outras dirão que é a saúde, o item indispensável para viverem em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema destas respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podem receber, a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo o que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Deus nos prometeu que estará conosco até o fim. Na história bíblica, essa promessa foi ouvida pelo povo hebreu, sustentado por 40 anos no deserto, prestes a entrar na terra de Canaã. Você pode verificar essa passagem em Deuteronômio 31, versículo 6. Uma outra vez, no comissionado de Josué, você também pode ver a passagem em Josué, capítulo 1, versículo 5. A presença de Deus é uma promessa que vem nos sustentar diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumpri-las. Tópico 1. A presença é suficiente, os recursos não. O versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém e muito menos satisfaz sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se, por um lado, sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. O versículo 5 ensina que, ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que, através de sua promessa, se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um bom servo, pois tem a sua utilidade. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. É importante estarmos na presença de Deus, porque seu Espírito nos mostra os parâmetros para a tomada de decisões
e é Ele que nos mostra o caminho. Lembre-se que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você pode verificar essa passagem em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Tópico 2. A presença é suficiente, o templo não é. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que estava voltada às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. O templo tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas com o sacrifício de Cristo por todos nós, essa situação mudou, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. O texto de Hebreus mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa era maior. Nesta quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudades dos irmãos e irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distantes da presença de Deus. Mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem ela, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco. Ela simplesmente nos basta. Mais um versículo que eu deixo aqui para vocês, falando dessa presença do Senhor, né? Como ela é importante e que ela nos preenche. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7 diz: ali, na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Tópico 3. A presença é suficiente, os nossos cuidados não são. No Salmo 139, versículos 7 até o 12, Davi fala da presença de Deus, que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. E esses versículos dizem assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Às vezes, ficamos preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para punir nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos, mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a natureza da presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal
cuidar e conduzir seus filhos. Quando a pandemia chegou ao Brasil, muitos começaram a questionar: Deus está corrigindo o mundo? O mundo está acabando? Isso demonstra como é o pensamento das pessoas em relação a Deus, como se ele fosse um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar disso e redescobrir um novo relacionamento com Deus, baseados no amor. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, das consequências derivadas das escolhas dos homens. Deus se faz presente para salvar. Com a sua mão, o Senhor guia e sustenta as nossas necessidades materiais e também as espirituais. Não são os nossos cuidados o fator determinante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que sempre será suficiente. Conclusão. A certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente. Você pode verificar em Hebreus capítulo 2, versículo 4. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas, insuficientes para estabelecer o relacionamento real com Deus. Cremos, mesmo sem ver e sem sentir, que Ele está conosco, sem duvidar, baseados em sua promessa e garantida por sua fidelidade e amor. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Você também pode verificar essa passagem em Romanos, capítulo 8, versículos 32 até o 39. Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Em Salmos 89, versículo 15 diz: Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Ou seja, é uma questão de aprendizagem. Nós também devemos aprender que Deus é o Senhor e devemos aprender a aclamá-lo sempre, louvá-lo no nome dele sempre e também clamar por ele sempre diante das nossas necessidades, porque ele é o bom pastor e ele está disposto a atender tudo aquilo que realmente nós precisamos, claro, segundo a sua vontade. Essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe, permaneçam em Cristo e até a nossa próxima aula. Tchau!